Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este estudo de hoje. Hoje o nosso tema é a Trindade. Está respondendo a uma pergunta onde a pessoa interessada queria saber o seguinte: por que se é um só Deus, por que são três personalidades? Como que se explica isso? É com o maior gosto, o maior prazer que a gente, nós vamos nas escrituras ver, não aquilo que eu explico, mas o que as escrituras explicam a esse respeito, para a gente ter, então, a fundamentação bíblica sobre o assunto, né? Então, vamos às escrituras e vamos, através delas, nós, então, procurar entender isso aí, ok? Vamos lá, então. Temos aí então o título do nosso vídeo de hoje, né? Entendendo a Trindade. Para isso nós começamos aqui, ó, com o livro de Deuteronômio, capítulo 29, e apenas uma explicação para o seguinte. Olha, eu não me considero professor de ninguém. Eu sou um aluno do Senhor Jesus, um aluno do Espírito Santo, como vocês aí são. E nós juntos buscamos em Deus, buscamos no Senhor as respostas para as nossas indagações. Eu creio que, como vocês também, assim pelo menos eu faço, é com sinceridade de coração, não apenas por curiosidade, mas por o desejo de ser melhor, o desejo de procurar obter do Senhor o conhecimento da sua vontade e o poder para fazer essa vontade de acordo com o que o Senhor quer. Então, com esse pensamento, a gente vai nas Escrituras e nós começamos por esse versículo que diz o seguinte: veja bem, como eu falei, eu não sou professor, eu não vou ensinar vocês, eu passo para vocês aquilo que eu vou aprendendo também nas Escrituras. Então, o que diz o texto aí? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui, no caso, está falando da Torá, a Bíblia judaica, né? Porque eles só aceitam aqueles 5 livros da Bíblia. Mas no nosso caso da igreja, para nós vale para a Bíblia toda. Bom, vamos prosseguir então. Vamos ter esse entendimento, amados, que muitas perguntas nossas não têm respostas. As respostas ficaram com o Senhor e Ele não nos revelou. Não estão nas Sagradas Escrituras, portanto não estão reveladas. Qualquer revelação fora das Escrituras é mera especulação e perigosa para nós. Então, com esse pensamento que nós não conhecemos toda a Bíblia, ninguém conhece, porque algumas coisas que o Senhor guardou para ele, né? Então, esse aqui nós vimos lá no Antigo Testamento, no caso da Torá, mas veja que também no Novo Testamento tem uma palavra que nós informamos a respeito. Atos capítulo 1, versículos 7, veja, e disse-lhes aqui o Senhor Jesus, né? E disse-lhes: não vos pertence saber, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui, quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele então, dali a pouquinho, ele subiu às alturas, foi elevado aos céus, né? Eles perguntaram para o Senhor Jesus: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Então o Senhor Jesus deu essa resposta: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas eu entendo aqui que aquilo que o Senhor não achou conveniente revelar para nós, até porque tem coisas que nós não ia, a nossa capacidade não ia ter o alcance de entender. Então não tem coisas que não é de nosso interesse. Pode ser da nossa curiosidade, mas não do nosso interesse. Então não é revelado.
Bom, com esse pensamento, vamos à Escritura ver o que está revelado a respeito da Trindade. Tem pessoas que entendem de um jeito, tem pessoas que entendem de outro. Né? Tem grupos que não acreditam na Trindade, tem grupos que acreditam. Então vamos ver o que a Sagrada Escritura nos diz para nós ter mais firmeza nesse assunto. Bom, um único Deus. Esse é ponto pacífico, amado. Esse é ponto pacífico. Só existe um Deus. E isso os próprios apóstolos criam dessa maneira e passaram para nós que é dessa maneira. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele fala por ele e pelos demais apóstolos, porque ele diz, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Talvez pareça um pouco complicado de entender, mas nós vamos vendo no decorrer dos outros textos. Então veja que é ponto pacífico dos apóstolos da Igreja do Senhor, que não existe 2 deuses, 3 deuses, existe um único Deus. Agora vem me pergunta, mas como que acontece isso? Como que se dá isso se Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus? Pois é, vamos em frente que nós vamos ver. Então, para os apóstolos tinha um único Deus, o Pai, um só Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, que um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos. Para quem vivemos em, não é se existe um só Senhor Jesus Cristo, e vivemos em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio existir e por meio de quem também vivemos. Você tem que pegar o texto todo ali para entender que o Senhor Jesus é distinto do Pai, certo? Agora vamos a outro. Eu vou procurar ler os textos aqui, que é para não ficar, vocês não precisar ficar se batendo procurando o texto, mas tem inúmeros textos que vocês podem procurar na Bíblia a respeito desse assunto. O tema é praticamente inesgotável. Então vocês podem procurar outro lugar, mas guardem esses, que esses é o suficiente para nós entender melhor, certo? Então eu vou lendo, não vou parar muito assim para não complicar muito o vídeo. Nós temos que entender o seguinte aqui. Para nós entender, então, um único Deus e nós viver para Ele em um só Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender no começo aqui, o princípio de tudo. Aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E daí no versículo 27, diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Se não olhar o texto apenas assim, rápido, não entendemos muita coisa. Mas quando nós paramos e fazemos uma análise, e essa análise eu deixei em letras de cores diferentes do branco, né? Você vê que aqui no versículo 26, disse a Deus, façamos. Como não sendo... Veja bem, eu, por exemplo, não tenho como eu dizer para as pessoas, eu dizer assim, passar, eu vou fazer, por exemplo, ou eu façamos. Teria que ser nós vamos fazer, nós façamos. Então, está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E no versículo seguinte, o próprio Deus diz que criou o homem à sua imagem. Veja que aqui está no singular, um só. Sua, nossa.
plural. Sua, de uma pessoa só. Nossa imagem já mostra a imagem de mais de uma pessoa. Então aqui nós vemos que o próprio Deus, ele se apresenta aqui no singular como sendo mais de uma personalidade. E aqui ele se apresenta como sendo, embora sendo duas personalidades, um só Deus. Percebe? Vê como começa a clarear as coisas? O próximo versículo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, um só, os céus e a terra. Agora veja no livro de João, o capítulo 1, versículo 3, falando de Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, como entender que foi Deus que criou os céus, a terra, tudo? E aqui diz que foram feitas por Jesus. Entende? É um Deus. Mas Jesus, o Pai estava lá e Jesus estava lá também. Outro versículo aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Jesus, né, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E o versículo 17, Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Veja bem, Ele é antes de todas as coisas. Ele é Deus. Deus, né? Agora veja mais outro detalhe. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aquela torre de Babel que estavam construindo e pretendiam chegar até o céu e pretendiam ficar reunidos, contrariando a ordem do Senhor, que foi para que se espalhassem sobre a terra, né? E se multiplicasse e habitasse, enchesse a terra, né? Eles queriam ficar unidos num lugar. Então, desceu o Senhor, no singular, veja bem, o Senhor, né? Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. No versículo 7, diz assim, eia, desçamos e confundamos a sua língua para que não entendam uma língua do outro. Veja que no versículo 5, fala, desceu o Senhor, um só, está no singular. Já no versículo 7, o mesmo Deus disse, desçamos, como estando acompanhado, não estava sozinho. Desçamos, confundamos. Percebe aqui como que está diferente do aqui passa a ser uma pessoa composta, né, de duas personalidades. 1 João capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha quantos textos nós estamos... Veja bem, os textos são como testemunhas em um tribunal. Um confirma o que o outro falou. Como testemunho. Então, quantos textos um está testificando do outro? João, capítulo 10, versículo 30. Aqui o próprio Senhor Jesus falando, eu e o Pai somos um. Então, ok, aqui nós vimos que é um único Deus, mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus faz parte desse Deus, desse único Deus. O Pai e o Filho fazem a parte do mesmo Deus. Agora vamos ver aqui a respeito de Jesus. Vimos aqui a respeito do único Deus. Agora vamos ver um pouco a respeito de Jesus. Então Jesus na eternidade,
como Deus. Jesus no céu, antes de estar aqui na terra. Geralmente aqui Jesus, né, nessa parte, como Deus, é chamado Filho de Deus. Então vamos ver, João capítulo 1, versículo 1 e 2 e 3, veja o que diz aqui. No princípio, veja que a palavra no princípio, nós vimos lá quando Deus criou os céus e a terra, e no princípio criou Deus os céus e tal. Então aqui também diz, no princípio, lá na criação, né, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra, lá no princípio, na criação, quando foram criadas todas as coisas, a palavra estava com Deus e era Deus. Quer dizer, a palavra estava dentro de Deus. Assim como eu estou falando para você, né, eu estou falando para vocês que estão me escutando e me vendo através da palavra que está dentro de mim. Então vocês estão vendo eu, estão ouvindo eu. Vocês estão ouvindo a minha voz, estão vendo a minha palavra. É eu, através da palavra, aí onde vocês estão, que vocês estão vendo e ouvindo. Assim é, lá do princípio era a palavra. E essa palavra estava com Deus, estava no interior de Deus, estava com Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. Veja, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Que está falando do Senhor Jesus. Então, o que está falando que no princípio era a palavra, que a palavra estava no interior do Deus único, e que foi a palavra que criou todas as coisas. Nada que existe foi criado sem que a palavra de Deus criasse. Essa palavra, lembra que no princípio Deus falava, haja luz, e a palavra dele criou a luz. Nós vamos ver que essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Bom, então nós vimos que Jesus na eternidade, ele estava com Deus e era Deus. Estava em Deus em forma de palavra, em forma de Criador, com o Pai. Agora, Jesus na terra, né, como homem, ele normalmente é chamado nas Escrituras de Filho do Homem, né? Por causa da sua humanidade. Vamos ver. Entendemos, então, quem era Jesus na eternidade? Quem era Jesus desde o princípio, como Deus e sendo Deus? Agora vamos ver aqui, na terra, né? Salmo 139, versículo 14. Veja o que o salmista disse referindo a Jesus. O salmista está falando, mas ele está falando assim, como se fosse Jesus, né? Na realidade, é referente ao Senhor Jesus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ué, mas Jesus não era a palavra e não estava com Deus? Se Jesus era a palavra de Deus, então ele já coexistia com Deus. Como é que a gente diz que foi formado? Como rima que foi formado como homem. Então Jesus foi como homem, como ser humano, ele foi formado. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Eu não coloquei ali, mas todos têm conhecimento do nascimento do Senhor Jesus, como é que foi, né? O anjo do Senhor chegou, anunciou a Maria que ela, então, ficaria grávida, não de homem, e sim do Espírito Santo, que é do próprio Deus, e então nasceria o Senhor Jesus, que é o filho, que é chamado o Filho do Homem, aqui, porque está num corpo de carne. O que aconteceu? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, pegou a palavra do Senhor Jesus,
e colocou como uma semente lá no ventre de Maria. Em lugar de um contato com outro homem, a palavra de Deus foi parar lá no ventre de Maria. E dali Deus gerou um corpo, no corpo de Maria, que é o Senhor Jesus. Por que isso? Porque não teria como Deus sofrer. Lembra que Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto? Pois é, nós vemos no livro de Tiago que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, para que digamos assim, Deus pudesse ser tentado pelo mal, suportar como um homem, sofrer a tentação, ele precisava estar num corpo humano. E foi o que aconteceu. Deus então criou um corpo para si próprio, para a sua palavra, e através desse corpo, então, Jesus passou tudo o ser humano pode passar. Só que é com a diferença que não tinha pecado, né? Mas o mais, tudo igual. Hebreus 10, capítulo 5. Por isso, né, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Vamos lá. João 1,14. E a palavra, lembra que Jesus no céu ele era a palavra. A palavra se fez carne. Lembra que Deus formou um corpo para o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, no ventre de Maria, tornou-se o homem Jesus Cristo, né? E que habitou entre nós, aqui João está dizendo, porque Jesus viveu junto com João e com os outros demais apóstolos. Por isso eles são apóstolos, porque eles conheceram Jesus. Eles viram ele ser morto numa cruz, eles viram ser sepultado, eles viram ele ressurreto. Inclusive, João teve aquela visão lá na ilha de Patmos que viu Jesus glorificado. Certo? Então a palavra se fez carne. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, em corpo humano. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cristo sendo Deus. Opa, veja como aqui já está bem claro. Cristo sendo Deus, humilhou-se, tendo em vós, né? Cristo sendo Deus se humilhou. Então ele está dizendo assim, tendo em vós, a igreja, né? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Por isso que Jesus falou muitas vezes, o Pai é maior que eu. E em diversas partes que ele fazia distinção entre ele e o Pai, e em outras partes ele se igualava ao Pai. Por quê? Porque ele como que se despiu da glória dele lá para poder então assumir a forma de servo, de um ser humano. E, nestes casos, ele se tornou, como um ser humano, inferior ao Pai, sendo obediente ao Pai. Percebe como que é? E foi obediente até a morte de cruz. Bom, aqui nós vemos, então, até aqui eu acredito que, olha, vocês estão entendendo com certeza. No princípio, né, que existe um só Deus, mas que Jesus, como a palavra, estava em Deus desde o princípio, né? Com o eterno, como o Pai. Mas por causa do pecado do ser humano, a solução de Deus para o pecado do ser humano e para a derrota definitiva de Satanás seria Deus, então, em forma da sua palavra, ter um corpo e ter a forma humana aqui nessa terra para sofrer, para pagar
o preço do pecado, porque a humanidade não teria condição, porque estava todos contaminados pelo pecado. Então, o próprio Deus, como Deus, ele não teria como ser contaminado pelo pecado, ele sem pecado. Então, entendemos isso, né? Não só Deus, mas nós vemos que Jesus está, vamos usar uma palavra chula, embutido nesse Deus. A palavra chula, assim, para que seja bem compreensível, né? Tem que usar a palavra difícil. Então, vemos que o Pai e o Filho, já vimos que formam Deus. Agora vamos ver o Espírito Santo, aonde que entra aqui? O Espírito Santo, né? Como que nós vemos que o Espírito Santo, como que ele está nessa mesma unidade com o Pai? Porque tem os mesmos atributos de Deus. Se Deus permitir, eu vou fazer qualquer hora um estudo mais detalhado sobre cada uma dessas partes. Quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, quem é o Filho. Não dá para fazer porque para um vídeo é muito curto tempo. Então vamos ver o Espírito Santo como Deus. É porque só Deus tem os atributos. Esses atributos aqui, ó. Eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. Esses 4 atributos só Deus tem. E aqui nós vemos que Jesus tem esses atributos e que o Espírito Santo também tem esses atributos. O atributo da eternidade, veja Hebreus capítulo 9, versículo 14, é um dos versículos. Tem vários, que o tempo não daria para nós colocar mais, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno. Então a eternidade é do Espírito, atributo de Deus. Mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. É interessante isso aqui, amados, que Jesus Cristo ele se ofereceu. O Pai enviou, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha salvação. E aqui nós vemos que o próprio Filho se ofereceu para ser o sacrifício perfeito, né? Se ofereceu de forma imaculada, quer dizer, sem pecado, a Deus. Purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A tua Bíblia pode falar, às vezes, de alguma maneira, de algumas palavras um pouco diferentes, mas não muda o sentido. O sentido é o mesmo. Às vezes são palavras um pouco diferentes, por causa que a maior parte do pessoal tem a versão Almeida. E essa aqui eu peguei outras versões, como a Bíblia Viva, como a King James, que é uma excelente Bíblia. Então, algumas palavras que possam estar diferentes, notem que não modifica o sentido da palavra, certo? Então, vemos que o Espírito Santo, ele tem em si a eternidade, onipresença. O Salmo, olha o Salmo 139 de volta aqui, do versículo 7 ao 12. Vamos ver, isso aqui é maravilhoso, este salmo para mim, olha, este salmo é incrível para mim. Veja o que o salmista diz falando ali, falando a respeito de que ninguém consegue fugir da presença de Deus, porque o Espírito Santo está onipresente e está em todo lugar, então não tem como fugir. Veja o que ele diz aqui. Para onde me ausentarei do teu Espírito? É uma pergunta. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Oh, maravilha. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, a mão direita, né, me susterá. Olha que segurança. Se eu digo,
As trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Perante o Espírito de Deus, as trevas e luz não existe diferença. Então veja que aqui, para onde me ausentarei do teu Espírito. Veja que está falando do Espírito, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Tá? Então, nós vemos que o Espírito de Deus, como diz aqui, se subiu ao mais alto céu, lá ele está, se desceu ao mais profundo abismo, lá ele está, aonde a pessoa estiver, lá ele está. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder do seu Espírito, porque ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele tem os atributos de Deus, portanto ele é Deus. A onipotência do Espírito Santo, veja que aqui diz Romanos capítulo 15, versículo 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Amados, ninguém glorifica a Deus. Ninguém. Ninguém, ser nenhum glorifica a Deus. Ah, mas eu glorifico a Deus, irmão. Se você glorifica a Deus de coração, com sinceridade, é porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, porque você é uma pessoa salva. Você tem prazer nas coisas de Deus. Glorificar a Deus é sentir prazer nas coisas de Deus. Então, essa é uma ação do Espírito Santo, a sua força, o seu poder, né, faz com que os gentios glorifiquem a Deus, faz com que aquele espírito maligno que não quer que as pessoas glorifiquem a Deus se afaste, porque o diabo, esse espírito do mal, é trevas, e o Espírito Santo é luz. O que acontece onde está escuro e se acende uma luz? As trevas desaparecem, tem que desaparecer. Então nós vemos esse atributo também no Espírito Santo. E onisciência, conhecer as coisas por antecipação. Veja bem aqui, o que diz para nós praticamente encerrar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, veja que aqui, ó, Deus revelou os mistérios da igreja e tudo mais pelo Espírito. Foi o Espírito que é Deus que revelou para nós. Então, a onisciência conhecer as coisas de Deus e transmitir para nós que não conhecia, que era um mistério. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 4, veja que interessante isso aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Só que eles fizeram isso, né, venderam por um preço, tiraram uma parte para eles e levaram o resto lá para os apóstolos. E lá eles mentiram que que tinha vendido a propriedade para aquele valor. Não tinha necessidade de mentir em nada. Mas eles fizeram isso. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Veja bem, eles mentiram, foi para a igreja, foi para o pessoal da igreja, para o pessoal reunidos ali. Mas o apóstolo Pedro falou que essas mentiras não foi para a pessoa. Vocês pensam que essas mentiras para as pessoas, mas essas mentiras para o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja.
As pessoas, não, o Espírito Santo está ali nas pessoas. Então, a mentira foi o Espírito Santo. Por quê? Para que mentisse o Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui fica claríssimo que o Espírito Santo é Deus, ó, porque o apóstolo Paulo falou, não, para que mentisse ao Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro, me desculpa, o apóstolo Pedro está dizendo que Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus, ao próprio Deus. Percebe que um só Deus, nós vimos no caminho, um só Deus, não existe outro, só existe um Deus verdadeiro, único. Mas que Jesus é Deus com o Pai, o Filho é Deus com o Pai. E agora que nós vemos que o Espírito Santo é Deus também, com o Pai e com o Filho. Agora, como que nós vamos negar essas verdades que estão escritas? Escrituras, um texto testificando do outro, um texto confirmando o outro, como testemunha num tribunal, né? Que através das testemunhas, então, ou é confirmado ou é negado uma sentença. Aqui eu vejo a plena confirmação dessa parte de que Deus, sendo um só, mas ele é composto de três personalidades. Eu não diria, disse pessoas, pode ser pessoas, mas uma pessoa é uma personalidade. E como o Espírito Santo é o Espírito, né? Não é uma pessoa em carne e osso, então a gente fala três personalidades, né? Ok? Agora eu vou colocar aí para você na telinha dois símbolos que vão esclarecer de vez essa parte. Cabe, amados, a cada um de nós que escutamos, não, a Trindade não existe, é um Deus com três caras, ou outro lá diz, não, a Trindade existe sim, tal. Os argumentos estão aqui nas Escrituras. Eu acredito dessa maneira que está escrito. Então vamos aos símbolos aqui. Quer ver? Ó? Você vê dois símbolos aqui. Você vai ver um símbolo de um triângulo. Me desculpe de estar mal feito, porque eu fiz meio rápido e eu não sou nenhum artista, né? Então a gente fez rápido. Você veja que tem aqui, né, um símbolo de um triângulo e um fogo ali no meio. Um fogo ali no meio. Este triângulo é chamado de o triângulo dos 3C, ou o triângulo do fogo. Então é comburente, aqui está comburente, mas para quem não sabe, é o oxigênio, o ar. Então o fogo é composto por comburente, uma fonte de calor, e tem que ter um combustível para queimar. Esse combustível pode ser madeira, papel, o próprio combustível, né? Álcool, gasolina, enfim, o que for. Tem diversos tipos de combustível. Então, para que o fogo exista, é preciso esses três elementos. Se você tiver o oxigênio, o comburente e o combustível, mas não tiver uma fonte de calor que esquenta para formar ignição ali, o fogo não se forma. Se você tiver o calor e o combustível e não tiver ar, não vai existir fogo. Você pode fazer essa experiência, você acendendo uma vela, por exemplo, e abafando ela com alguma coisa. O fogo apaga. O fogo permanece ali enquanto tem oxigênio. Acabou o oxigênio, o fogo apaga. E a mesma coisa se você tiver uma fonte de calor, você tem oxigênio, mas não tem o que queimar. Também não vai existir fogo. Então você nota que o fogo, ele é um só. Eu posso acender uma vela, é um fogo que está ali. Posso acender um palito, posso ser um fogo que está ali. Mas naquele fogo ali tem calor, tem oxigênio
e tem o combustível. O combustível é o material da cabeça do palito de fósforo. O comburente é o oxigênio em volta que alimenta esse fogo. A fonte de calor é o atrito na caixa. O atrito na caixa forma a faísca e forma o fogo. Aqui nós temos o outro símbolo aqui, e você não acho que você não vai conseguir enxergar ali, porque coloquei a letra muito pequenininha, mas é o símbolo da Trindade que a Igreja Católica tem. Que coloca ali o Pai lá no topo, né, o Pai lá no topo do triângulo, aqui embaixo o Filho, e aqui do outro lado o Espírito Santo. Veja que é um triângulo só, mas composto por as três personalidades, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É mais ou menos isso que é Deus. Então Deus, como aqui, é fazendo essa comparação grosseira, porque Deus nunca foi visto por ninguém, não pode ser comparado com semelhança nenhuma, né? Apenas nós conhecemos Deus como homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não pode ser comparado, mas eu vou fazer essa comparação apenas para ilustração, né? Comparando o símbolo da Trindade católica como símbolo do fogo, né? Nós entendemos perfeitamente a Trindade. Assim como são três elementos que formam o fogo, que problema que existe que três personalidades formem um Deus único? Não tem. É tão maravilhoso que porque essa união, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe contrariedade, não existe contradição. Isso aqui, amada, mostra o amor de Deus. Mostra como que é o amor de Deus, que o ser humano não consegue chegar lá. Que é um ser tão concordado com o outro, um ser tão de acordo com o outro, tão junto com o outro, tão unido, de uma maneira que o que um faz tem o aval dos outros dois. O Espírito Santo age, o Pai e o Filho estão em pleno acordo com ele. O Filho age, o Pai e o Espírito Santo estão em pleno acordo com ele. O Pai age, o Filho e o Espírito Santo estão em pleno acordo com ele. Lembra que Jesus, como homem aqui, ele dizia: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, como homem aqui, como um ser humano, ele não fazia a sua vontade. O amor, o acordo dele era com o Pai. Entende? Então, nós também, como filhos de Deus, né, adotados, nós devemos ter esse mesmo pensamento. Essa mesma mente do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas não é para fazer a nossa vontade. Acabou a nossa vontade no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Fomos selados com o Espírito Santo. Acabou a nossa vontade. Eu quero isso, eu gosto daquilo, eu decido, eu faço, eu tenho razão. Acabou. Nós temos que olhar para a vontade do Senhor. É Ele agora que decide a nossa vida, como que é. Esse treinamento de Cristo, amados, é procurar. Agora, o que eu fico mais chocado é com pessoas que se dizem cristãos e não interessam em conhecer o Pai, não interessa conhecer o Filho, não interessa conhecer o Espírito Santo. Como que vai viver a vontade daquilo que não conhece? Não tem como. Então, embora nós não conheçamos tudo, nós conhecemos em parte, nós só vamos conhecer plenamente depois da nossa ressurreição. Embora nós conheçamos em parte, mas nessas partes que nós conhecemos, vamos prosseguindo para conhecer cada vez melhor, cada dia melhor. Como fala, nós nos transformar na glória do Senhor, né? E se transformando de glória em glória, melhorando dia a dia. Então eu acredito que aqui, não quero sair, né, do foco do tema, eu acredito que a pergunta feita está, então, da maneira que eu posso responder, está respondida aqui, com
testemunho das Escrituras. Ok? Terminamos mais este vídeo. Minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade. Cada oportunidade que eu tenho de falar da palavra de Deus, para mim, é uma riqueza, um tesouro. Agradeço a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a vocês, meus queridos companheiros de estudo bíblico, que eu, sem conhecer vocês, não sei vocês quem são, eu já sinto um amor por vocês. Como se vocês fossem tão próximos de mim. Eu acredito que é porque nós estamos vivendo o mesmo Espírito de Deus nos guia, né? Então a gente tem essa proximidade, assim. Minha gratidão a vocês. A minha oração que a graça do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, na tua família. Ore por mim, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.